O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 4º domingo do tempo da Páscoa. E é importante a gente trazer na memória o caminho que fizemos até aqui, né? O tempo da Páscoa, assim como todos os outros tempos da igreja, com a sua dinâmica, com a sua força, nos leva a uma proximidade do Senhor cada vez mais profunda, nos ensina que é necessário estarmos ligados a Ele, em comunhão a Ele. Assim como Jesus e o Pai, os dois são um, nós também precisamos ser um com Jesus, com o Mestre. Então vamos um pouco relembrar o que foi que vivemos até aqui. No domingo de Páscoa, o primeiro domingo desse tempo especial, nós vimos a dinâmica da fé das mulheres que foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. Lá haviam apenas 2 jovens, 2 anjos, que diziam para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? As mulheres saem correndo e avisam aos apóstolos que o túmulo estava vazio. Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, foram até o túmulo e de fato verificaram. O túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. Primeiro domingo. O segundo domingo, um domingo bastante bonito, é chamado o Domingo da Misericórdia, né? Inclusive foi o Papa São João Paulo II que deu este título ao segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Misericórdia, em que Jesus, aparecendo no meio dos discípulos no dia de domingo, chama Tomé, aquele que havia duvidado, e pede que Tomé faça a experiência do ressuscitado. Tomé, coloca o seu dedo aqui nas minhas chagas, põe o dedo aqui do meu lado, veja, Tomé, não seja incrédulo, mas creia, tenha fé. Jesus ali vem resgatar a fé de Tomé, e na fé do apóstolo a gente precisa também crer no Cristo ressuscitado, imolado, mas de pé. Segundo domingo. Os pais que estão com criança chorando muito, lá em cima, podem entrar lá na sala, lá tem som, tem água, tem tudo, tá? Pode ficar lá em cima, é mais
confortável para as crianças, né? Tem umas que elas não param mesmo, não param de gritar. Lá em cima é mais tranquilo, tá bom? Voltando. Então, domingo passado, foi o terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós vimos Jesus explicando aos discípulos de Emaús, que faziam uma caminhada da cidade de Jerusalém até a cidade de Emaús, o povoado. Jesus ia explicando as Escrituras. No final do dia, quando o dia já estava terminando, ele faz a refeição com eles, né? Celebra a Eucaristia, parte o pão, e no partir do pão, eles compreendem que é Jesus que estava com ele, esteve presente o tempo inteiro. Esses foram os 3 domingos. Hoje nós estamos no 4º domingo, e é um domingo bastante bonito também, é chamado o Domingo do Bom Pastor. Jesus que é o pastor, e é interessante aqui Jesus trazer esta imagem, porque ele se coloca como aquele que cuida de uma forma especial das suas ovelhas. Por que Jesus nos chama de ovelhas, né? Porque ele não nos chamou de repente de águias, que são aves poderosas, né? Que têm voos extraordinários, que têm uma visão extremamente aguçada. Porque ele não nos chamou de outros animais, nos chamou de leões, que são o rei da selva. Porque ele nos chamou justamente de ovelhas. Porque, por incrível que pareça, as ovelhas são os animais mais burrinhos que existem. Ele sabia dessa nossa incapacidade de compreender as coisas. Sabe da nossa limitação. As ovelhas, elas não têm um olfato muito apurado, elas não enxergam muito bem, elas não ouvem muito bem. Se uma cair no buraco, todas as outras vão atrás. Elas são assim, limitadas. Para que elas sejam de fato cuidadas, é necessário que o pastor esteja com elas o tempo inteiro. E tem que ensiná-las desde pequenininhas, quando elas são ainda bebezinhos. Tem que trazê-las no colo, falar ao ouvido delas, ensinar, cuidar, zelar, tratar, dar remédio, estar ali de dia e de noite. Ele precisa estar presente o tempo inteiro. Porque se ele não fizer isso, elas se perdem, elas se dispersam, elas não permanecem junto no bando, elas não têm esse instinto de proteção como os outros animais. Eles, se não tiver um pastor, não tem como cuidar delas, não tem como criar. Então é por isso que Jesus nos chama de ovelhas. Ovelhas porque elas são dependentes do seu pastor. E Jesus é, então, esse pastor. E tem uma dinâmica bonita em relação ao este pastor e as suas ovelhas. Jesus diz assim: eu sou o alimento que dá vida ao mundo. Geralmente, quando um pastor cria ovelhas, cabras, cria vacas e por aí vai, ele cuida, mas depois ele se alimenta delas. Ele se alimenta do leite delas, faz queijo, toma o leite. Ele se alimenta da carne dela, mata os cordeiros, né? Assa os cordeiros e come e se alimenta. Mas Jesus, o bom pastor, não. Ele não se alimenta das suas ovelhas, muito pelo contrário. Ele é o alimento delas. As ovelhas comem a carne do pastor. O pastor é o alimento delas. Só que aqui no Evangelho também, Jesus diz assim, é importante a gente primeiro ver esta dimensão de Jesus, que é o pastor, que cuida e que alimenta as suas ovelhas. Mas ele diz também assim: quem não entra pelo redil das ovelhas, quem não entra pela porta das ovelhas, é ladrão e assaltante. Jesus aqui fala do risco que as ovelhas correm. Se as ovelhas não aprendem a voz de Jesus, ao invés de se tornar ovelhinhas cuidadas, carentes e amorosas com o pastor, elas se tornam um bando de cabras velhas, né? De bodes velhos. Gente que não tem nada a ver com a voz do pastor, que não escuta a voz de Jesus, que não escuta a voz do Senhor. E é por isso que nós encontramos na nossa igreja, ao invés de ovelhinhas queridas e dependentes de Jesus, ovelhas rebeldes.
ou cabras velhas, né? Que elas são capazes de dizer assim, né? Jesus diz aqui com muita clareza: eu sou a porta das ovelhas, só entra no redil aqueles que entram por mim, eu sou a porta. Aí nós encontramos algumas cabras velhas dizendo assim: ah, não precisa esse negócio de ser católico, qualquer religião é boa. O budismo leva para o céu, o islamismo leva também para o céu, o protestantismo também leva, o pessoal do espiritismo também vai para o céu. Jesus não quer saber, né, e essa frase é bastante dita, né? Jesus não quer saber de placa de igreja, qualquer uma serve. Sua cabra velha, não é isso que Jesus ensinou no Evangelho. Ele diz: eu sou a porta, só entra no céu aquele que passa por mim. Outros dizem assim: não, esse negócio de cumprir os mandamentos da igreja é muito radical. Eu vou na igreja católica, mas eu não concordo com isso que a igreja prega. A igreja tem 2000 anos, mais de 2000 anos. Quantos anos você tem? Foi você que criou a igreja, que inventou a igreja? Se comporta como um bode velho, determinando as coisas, é você que determina. E Jesus é bem claro: aqueles que não entram pela porta, que sou eu, são ladrões e assaltantes, bodes velhos, cabras velhas, que eles que querem fazer a sua própria religião do jeito que quer. Outros ainda dão desculpas dizendo assim: não, Jesus é o bom pastor, Ele é muito bom, Ele cuida de nós, então eu posso fazer o que eu quiser, o importante é eu ser feliz. Quantas pessoas nós vemos entrando na fila da comunhão que não poderia entrar, comungando, sendo que não poderia comungar porque vive numa situação de pecado, mas diz: não, eu não posso ficar sem a comunhão, porque Jesus me ama, Jesus é bom, Jesus é o bom pastor. E você é uma cabra velha, desobediente. E olhe lá. É por isso que ele termina o Evangelho hoje dizendo assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está dizendo é: existe um ladrão, que é o diabo. E o ladrão, ele veio para matar, para destruir, para roubar, para te enganar. Tem pessoas que escutam a voz do mundo com muita facilidade. Elas conseguem compreender a política do nosso Brasil, que é uma coisa incrível, né? Maravilhosa. Eles conseguem entender todo o sistema de jogo de futebol, dos times, rebaixamento, não sei o que, bababá, entende tudo de jogo de futebol. Eles entendem tudo de bebidas e não sei o que, os vinhos mais especiais, as cervejas mais tops do mundo, todas as coisas. Ele entende do mercado financeiro, ele entende da psicologia, das coisas que levam as pessoas para o alto. Eles entendem todas as coisas, mas não entendem a voz de Jesus. Não escuta, não escuta. Aprenderam no colo de Satanás as coisas do mundo, não no colo de Jesus, o bom pastor. Que a liturgia de hoje está nos dizendo é justamente isso. A voz de quem você escuta? Você é uma ovelhinha dependente de Jesus, o bom pastor, e obediente a Ele, porque aprendeu a ouvir a voz dEle, no colo dEle? Ou você é uma cabra velha dominada pelo diabo? É isso que a liturgia vem hoje nos dizer. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode esquecer de Jesus, a gente não pode deixar de buscá-lo, a gente não pode se esquecer que Ele é o alimento das nossas almas, e justamente por isso a cada dia temos que nos converter, aqui como São Pedro disse na carta de hoje, né? Caríssimo, suportai-os com paciência e sofra por causa de Jesus, porque Ele deu a vida por nós, por suas feridas nós fomos curados. Se coloque diante dEle de todo o seu coração, de toda a sua alma, como uma ovelhinha, paciente, bondosa, como um cordeiro, como Ele foi levado para o matadouro e ali se deixou ser destruído por causa dos nossos pecados. Aprenda a ser uma ovelhinha no colo de Jesus, porque se não aprender a ouvir a voz de Cristo, certamente você vai aprender a ouvir a voz do diabo.
Aprender as coisas de Deus é fácil. Mas as coisas do mundo, perdão, o contrário, né? Aprender as coisas de Deus é muito difícil. As coisas do mundo não precisa fazer esforço nenhum. Aquele que não aprende a ser ovelha de Jesus e depender dele, naturalmente se torna uma presa fácil nas mãos do diabo. E o diabo não desistirá de nós enquanto sobrar uma última gota de sangue. Ele é como o lobo feroz que quer estraçalhar a gente de todos os lados. Diante desta vida e da próxima vida que vem, nós só temos uma chance de sobrevivência: Jesus, o bom pastor.